E na última sexta-feira, Vladimir Zelensky afirmou que irá negociar com Putin. Pelo menos ele já está escrevendo um plano de negociações que será apresentado ainda este ano, provavelmente antes de novembro. Porém, do outro lado, Putin irá receber soldados norte-coreanos ainda este mês. Fala, geografistas! Eu sou o professor Henrique Siquinho. Se você quiser saber mais sobre geopolítica, geografia, atualidades, meio ambiente, já se inscreve no canal, já aperta o like no vídeo que você me ajuda bastante. Bora entender um pouco mais sobre esse assunto? Vamos lá! Bom, e como já falado na introdução, de fato o Zelensky afirmou na sexta-feira que pretende negociar com a Rússia e que ele já está escrevendo esse plano de negociações a ser apresentado aí numa segunda cúpula de paz. A primeira foi na Suíça, mas lembrando que a Rússia não foi convidada e teve uma expressão muito baixa essa cúpula da paz porque países, por exemplo, como o país dos BRICS, praticamente mal apareceram, né? A China não mandou nenhum representante, o Brasil, a Índia mandou representantes, mas mostrando ali que não aceitava grandes negociações sem a Rússia estar ali. E o Zelensky afirmou então que na próxima cúpula da paz ele pretende sim chamar a Rússia para a mesa de negociações e que ele provavelmente já vai ter um plano de ação ali, um plano de negociações muito bem escrito, segundo ele, até esse período. Mas essa tentativa, de negociação por parte do Zelensky mostra que ele está desesperado por dois motivos principais. O primeiro, ele não tem mais recursos humanos, praticamente suas tropas estão completamente esgotadas. Ele não tem mais jovens para lutar aí pela Ucrânia. Não tem mais pessoas jovens. E já foi mostrado, depois de convocar os homens, convocou as mulheres, tem vídeos do campo de batalha mostrando mulheres grávidas sendo utilizadas, pessoas com síndrome de Down sendo utilizadas. Então, assim, ele não tem mais recursos humanos. Então, ele já percebeu que ele tende a perder essa guerra e que, se ele não negociar, o que vai acontecer? A Rússia vai conseguir avançar cada vez mais, tá? E o segundo motivo é a provável eleição do Donald Trump. O Donald Trump já afirmou que ele vai obrigar o Zelensky a negociar essa guerra, a paz dessa guerra. E o Trump falou que ele vai acabar com essa guerra em 1 minuto, porque ele vai obrigar o Zelensky a negociar de qualquer jeito. E se o Zelensky não negociar, não entra mais dinheiro para a Ucrânia, tá? Então, por esses dois motivos, o Zelensky está bem desesperado. Além disso, entra a questão econômica dessa guerra. Nos últimos meses, economicamente, a Ucrânia sofreu alguns baques. Por quê? Porque houve desvio do dinheiro, principalmente dos Estados Unidos, para a guerra ali entre Israel e Palestina. Então, o dinheiro que estava indo, armamentos que estavam indo para a Ucrânia foram desviados ali para a região de Israel. Então, começou a chegar muito menos armamentos. Tá? Final de abril, a Câmara Americana ela aprovou aí 61 bilhões de dólares em equipamentos, em armamentos para a Ucrânia, para os Zelensky. Só que isso não vai chegar de uma hora para outra. Isso vai demorar a chegar, isso vai levar um tempo de semanas, meses, até conseguir se recompor, ou seja, esse material voltar de volta a ser utilizado na guerra. Só que além disso, existe o problema dele não ter mais recursos humanos, e acho que essa é uma das questões mais graves, que ele tem, que não tem pessoas mais para lutar na guerra. 1/5 do território da Ucrânia, ela já está nas mãos dos russos, então existe esse medo de aumentar ainda mais esse território na mão dos russos. A verdade é que a Ucrânia ela depende hoje praticamente 100% do Ocidente, do dinheiro do Ocidente, para conseguir se manter nessa guerra. Vale lembrar que lá em 2022, no início da guerra, a Ucrânia já apresentou um plano de paz ali para a Rússia, mas que tinha como questão a saída total das tropas russas do território russo, do território ucraniano. Então, óbvio que o Putin não aceitou. Inclusive, o Putin falou que aceita negociar, mas com as regras deles. E qual que é a regra do Putin? Que
a Ucrânia ia ceder 5 regiões do leste, onde hoje a Ucrânia está estabelecida, né? Então 5 regiões iriam para a Rússia, perdão, e além disso, a Ucrânia não poderia fazer parte da OTAN, além da saída do Zelensky do poder. Então, será que nós vamos ter realmente negociações? Será que eles vão conseguir chegar em um acordo aí? Eu acho bem difícil. Se o Trump ainda ganhar, vai ficar mais difícil para o Zelensky. Talvez ele tenha que negociar com algumas questões que ele, com o Biden no poder, ele não gostaria de negociar. Mas com o Trump no poder, talvez ele vai ter que aceitar aí algumas derrotas bem problemáticas aí para o Zelensky. E enquanto o Zelensky fala em negociar, a Ucrânia fala em negociar, ou pelo menos tem um plano até novembro. E por que até novembro também, né? Porque as eleições americanas, então o Biden vai tentar apresentar alguma coisa ali, né, de negociação entre Ucrânia e Rússia. Só que do outro lado nós temos os russos falando que vão receber soldados norte-coreanos ainda esse mês, parte do exército norte-coreano. A princípio são o quê? Engenheiros, né, militares engenheiros norte-coreanos que vão ajudar na reconstrução ali, principalmente do lado ucraniano, como se fosse começar a reconstruir as cidades que os russos já tomaram de maneira russa, tá? Então, a princípio seriam esses engenheiros norte-coreanos para ajudar nessa reconstrução. Mas não está descartada a hipótese dos norte-coreanos enviarem de 30 a 40 mil soldados todos os meses para a Rússia, né, para lutar nessa guerra, caso a guerra aperte, tá? Então, tudo isso foi negociado. E como que isso vale a pena para os norte-coreanos? Pelas declarações, eles irão receber cerca de 15 bilhões de dólares por ano, tá? Dos russos ao enviar essas tropas. Então, num começo, vão ser enviados engenheiros para ajudar aí na reconstrução, mas se a coisa apertar, soldados de fato, né, para o frente de batalha, podem ser enviados aí, ok? Bom, e você? Acha que vai ter negociações? Que os dois países, Ucrânia e Rússia, vão conseguir chegar num acordo? Deixa aí nos comentários. Será que os norte-coreanos vão enviar mais tropas para a Rússia nessa luta contra a Ucrânia? Deixa aí nos comentários também. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou aí do vídeo, já se inscreve, deixa seu like, que você me ajuda muito. Tenho muito material para trazer para vocês. Fala, geografista. Até a próxima. Tchau, tchau.